Bem-vindos a mais uma aula do curso de Sistemas Digitais 1 sobre linguagem de descrição de hardware. A ideia dessa aula é falar um pouco sobre estrutura e sintaxe do VHDL, ainda sem entrar em grandes detalhes, mas dando os primeiros passos dentro da linguagem. Então, a estrutura de cada um dos componentes, né, lembrando, uma linguagem de descrição de hardware descreve um hardware. Basicamente, o que se faz é utilizar uma estrutura modularizada dentro do VHDL. Primeiro você define os componentes como se eles fossem uma caixa preta, né? Enfim, só as entradas e as saídas, a interface é o que interessa. Em seguida você descreve o que está dentro dessa caixa, né? O conteúdo da caixa preta. E é legal, né, que você consegue reutilizar essas caixinhas só pela interface delas, você não precisa saber o detalhe que está ali dentro. Então, no final das contas, esses componentes, como eles são tratados no VHDL, eles são bastante similares a funções em linguagens de programação diversas, como C. Você consegue reaproveitar funções fazendo a chamada a elas de uma outra função. Né? Aqui você consegue construir um hardware reaproveitando componentes de hardware que você desenvolveu em um outro momento. E os dois elementos básicos, então, que caracterizam um componente em VHDL são a entity, né, a entidade, que é a casca, que está nos arredores, a interface com as entradas e as saídas, e a arquitetura, né, a architecture, que diz qual que é o conteúdo, o que está lá dentro, né, qual a funcionalidade daquela entidade, como é que as entradas e as saídas são ligadas usando portas lógicas, ou qual o comportamento que a saída tem em função da entrada, enfim, tem formas de fazer a construção. Ambas são colocadas dentro do mesmo arquivo, né, um arquivo .vhd, uma extensão comum, e esse é o seu componente. Né, com a descrição dele completa, você consegue testar esse cara a partir desse momento. Aqui tem uma estrutura, né, como seria a cara desse componente. Então tem a declaração da entidade, tem a definição da arquitetura, coloca tudo isso dentro de um arquivo do tipo mydesign.vhd, pronto, você tem o seu componente completo. Né? Só preencher cada um desses espaços, desses pedaços, entidade e arquitetura, e é exatamente esse o objetivo dessa aula, né? Mostrar alguns exemplos e mostrar a sintaxe de cada um desses elementos. Antes de mostrar o que está dentro, eu preciso explicar o que temos como componentes básicos, né, os objetos que são tratados em VHDL. Tem mais do que isso, tá? Mas por hora vamos ficar com duas coisas. Bom, em VHDL você vai descrever como sinais são processados em diferentes pontos. Então, o que a gente precisa é conseguir trabalhar com objetos do tipo signal, que eles nada mais são do que pontos num circuito. Né? Pode ser uma entrada, que você vai ligar uma chave, podem ser sinais internos ao componente, que enfim está ligando dois subcomponentes dentro dele. Tudo isso é abstraído por esse objeto signal. Então, a sintaxe, no final das contas, é signal, aí você dá um nome para esse sinal, né, sig1, e fala o tipo dele, dois pontos, bit. Eu vou falar de tipos mais adiante, não vai ser nessa aula, por hora eu vou tratar só de um tipo que é bit, né, ou 0 ou 1. Então, esse é o objeto, lembra, variável dentro de linguagens de programação diversas, mas enfim, ao invés de ser um ponto da memória onde você vai guardar coisas, né, que é essa ideia de uma linguagem de programação de software, o que eu estou descrevendo aqui com um signal é um ponto no meu circuito, né, estou nomeando um fio dentro do meu circuito. E o segundo objeto importante são constantes. Né? No caso de bit, só pode ser 0 ou 1. Então está aqui a sintaxe correspondente. Se eu quiser, eu tenho sig1, que é, por exemplo, uma entrada que eu vou ligar numa chave. Então pode assumir 0 ou 1 a qualquer momento. Se eu quiser fazer, chave vai para 1. O que eu faço é o que está descrito ali na segunda linha, sig1 recebe o valor 1. Usando aspas simples, todo bit é representado com aspas simples. Né? Então, ou aspas 0, fecha aspas, ou aspas 1, fecha aspas, essas são as constantes que a gente vai utilizar com bit. Dependendo da variável, a sintaxe pode ser um pouquinho diferente, a gente vai ver em outra aula. Por hora, vamos ficar só com isso. E o sinalzinho, né, a seta, é a atribuição. Eu estou jogando o valor constante 1 para dentro do sinal sig1. Não precisa ser necessariamente uma constante, né? Aqui eu estou ligando o sig1 num sinal fixo, mas eu poderia, por exemplo, ligar um sinal em outro. Ou seja, o que eu estou fazendo, se eu mando o sig1 receber x, por exemplo, onde x
também é um sinal, é ligando dois pontos do circuito, né? Os fios correspondentes são ligados. Essa que é a ideia por trás de um sinal. Então vamos à sintaxe da entidade. Funciona assim: você faz entity, dá um nome qualquer, né? Enfim, a seu bel prazer, respeitando aquela restrição de que tem que começar com uma letra. E depois pode ter letras, números ou underscore, sem repetir underscores, é um underscore só, né? Não pode ter dois em sequência, pode ter em diferentes pontos, mas não em sequência. Então, entity, dá um nome para sua entidade, is. E aí, bom, a ideia da entidade é falar qual que é a casca, né? Quais são os sinais de entrada e saída. Então, você diz quais são as portas de entrada e saída. Você dá um nome para cada uma dessas portas, os signal names é exatamente isso, né? X, Y, Z, K, W, nomes longos, né? Sum, carry, como você quiser. Coloca dois pontos, dá o modo, que pode ser entrada ou saída, né? Enfim, você tem um circuito, pode ter in e pode ter out. Então, vou mostrar alguns exemplos aqui. E fala o tipo do sinal. Por hora a gente vai trabalhar só com bit, então toda vez que eu mostrar um tipo aqui vai ser bit. Em aulas mais para frente a gente brinca com outros tipos também. Descreve a lista completa, separados aí por ponto e vírgula, né? Tudo que é entrada, tudo que é saída, e termina com end, e é comum colocar de novo o nome da entidade, ponto e vírgula. Então, essa é a sintaxe. Para ficar um pouco mais palpável, tem um exemplo aqui. Eu quero fazer uma entidade que faz o seguinte: ela é um circuito inibidor. Funciona assim: você tem uma entrada X, e aí você tem uma outra entrada Y, que o que essa entrada Y faz é eventualmente inibir a X. Se Y for 0, simplesmente a saída recebe X. Se o Y for 1, eu inibo a entrada X e a saída do circuito é 0. Então, como que seria uma entidade para isso, né? Eu tenho duas entradas, né? X e Y, a entrada de fato e a entrada de inibição, né? Uma entrada de controle, e uma saída que eu posso chamar de Z, por exemplo. Então, vou ter uma caixa com essa cara, né? Entra X e Y, sai o Z. Como é que eu represento isso em VHDL? É só usar essa sintaxe. Eu faço entity, dou um nome, vou chamar de inhibit, podia ser qualquer coisa, is, e coloco as portas, né? Bom, são duas portas de entrada, X e Y. Como são entrada, eu ponho dois pontos in, de input, entrada, e o tipo, né? Aqui eu vou trabalhar com bit, então bit. Ponto e vírgula, agora eu vou descrever a saída, z, dois pontos, tipo out, e também é uma variável, um sinal do tipo bit. Fecha parênteses, ponto e vírgula, end, inhibit, ponto e vírgula, pronto, está aí a minha entidade descrita, né? Então, por hora, eu só descrevi a casca, ainda não descrevi o que tem dentro, né? O comportamento desse circuito não está descrito aqui, mas eu tenho a caixinha bem descrita. Detalhes sobre a entidade, né, o funcionamento dessas coisas. Então, o entity name é o nome, pode ser qualquer signal name também, qualquer nome de porta de entrada e saída. Aqui tem a lista completa de modos, né, pode ser in-out ou in-out. In-out significa que pode ser tanto entrada quanto saída. No final das contas, a gente vai usar muito pouco na disciplina, mas se você lembrar da aula em que a gente discutiu o circuito 3-state, quando você fala in-out, você obriga a construção de um circuito tri-state, né? Que aquele ponto do circuito pode tanto receber um sinal quanto colocar coisa para fora. Né? As duas coisas não podem acontecer ao mesmo tempo ou você pode gerar um curto-circuito. Né? Isso é abstraído aqui, você fala, não, pode ser entrada e saída, você sintetizador se vira para colocar um tri-state ali. Mas a gente não vai explorar muito, em geral a gente vai ter só entradas e só saídas nessa disciplina. Né? Se a gente for descrever uma memória em algum momento, o in-out é importante. Memória RAM, né? Um dispositivo de memória RAM, isso pode ser importante, mas a gente não vai trabalhar com isso na disciplina. E o signal type pode ser do tipo bit, que é o único que eu vou trabalhar aqui, mas já tenho em mente, você pode trabalhar com vetores de bits, você pode trabalhar com inteiros, você pode trabalhar com strings, tem uma variedade grande aí de tipos. Então aqui tem basicamente um resumo do que essa sintaxe quer dizer. Aqui tem uns detalhezinhos que é fácil de errar, por isso que estão chamando a atenção. Lembra de colocar ponto e vírgula para cada conjunto de sinais. Você pode separar sinais que são todos in do mesmo tipo entre vírgulas, né? Aqui mesmo eu fiz isso, né? X, vírgula, Y. Você pode colocar quantos você quiser, desde que sejam exatamente do mesmo tipo. E out, se tivesse mais de um out, também daria para colocar na mesma linha, separando por vírgulas.
mas lembra sempre de pôr ponto e vírgula quando você for trocar de signal name, né? Você vai colocar outro, dois pontos in ou out, signal type, é importante colocar o ponto e vírgula, e o último ponto e vírgula fica fora do parênteses, tá? Você está descrevendo um conjunto de portas. Depois que você colocou a última, coloca o ponto e vírgula fora do parênteses, é fácil de errar. Enfim, o compilador vai necessariamente reclamar, e você vai ficar sabendo do problema, mas pode ser chato de achar, então já avisando, erro comum. E no final, entity name, né, end, e você repete o nome que estava lá em cima. Na verdade, não é essencial, boa parte dos compiladores aceita só colocar o end, mas tem que pôr ponto e vírgula no final, você está terminando a entity. Então, esse é o resumo da entidade. Arquitetura, né, o que está dentro da arquitetura. Bom, aí você tem aqui a minha entity ali descrita. Qual que seria uma arquitetura para esse inibidor? Bom, eu tenho que escrever um código que faz exatamente o que está pedindo ali, né? Dá a saída x quando y é 0, dá a saída 0 quando y é 1. Tem algumas formas de fazer isso. Você pode, por exemplo, construir uma tabela verdade correspondente, né? Simplesmente coloca todos os valores possíveis de x e y e você acha o valor da saída z correspondente. Ou você pode pensar, não, eu vou descrever como uma porta lógica, né? Então, bom, vai ser um end com not ali dentro. Vocês aprendem nas aulas de síntese e análise como fazer isso, né? Dado um problema, construir o circuito correspondente e a tabela verdade. E da tabela verdade dá para você chegar na construção das portas lógicas usando o processo de síntese. E das portas lógicas, se eu te dou as portas lógicas, você consegue chegar na tabela verdade usando o processo de análise. Então, enfim, não vou entrar nesses detalhes de processo, tem aulas específicas para isso. Por hora, acreditem em mim, essa porta lógica, end com not no y, dá o comportamento desejado, e essa tabela verdade representa exatamente o comportamento que é desejado. Okay? Então, acreditem em mim por hora e, enfim, se vocês duvidarem, fiquem à vontade, façam a síntese ou a análise para ver que isso aqui funciona. O meu objetivo aqui é mostrar como, dado isso, né, você fez o processo de síntese e análise, como descrever isso em VHDL. Tem algumas formas de fazer, assim como em C você pode fazer um laço usando for, while, do while, enfim, tem formas distintas de fazer, e em VHDL você também tem alguma flexibilidade. Um jeito é, bom, eu tenho que desenhar essa porta, posso fazer isso usando uma descrição da estrutura dessas portas, né? O Z está recebendo o X and not Y. É exatamente isso. Eu fiz not Y and X. Então, uma descrição da estrutura correspondente a essa porta lógica. Esse é um jeito de enxergar o circuito, né? Enfim, usando a construção com portas lógicas. Mas se você não quiser, você nem precisa das portas lógicas, né? Se você tiver a tabela verdade, você pode simplesmente tentar descrever a tabela verdade correspondente. Tem uma estrutura para isso, que é o else, vai ser descrito com detalhes em outra aula. Aqui eu só estou mostrando um pouco da flexibilidade, o tipo de coisa que vai dentro da arquitetura. Aí você pode fazer, bom, Z recebe, olhando a tabela verdade, Z recebe 1 só em uma situação. Quando X é 1, and y é 0. É exatamente isso que está escrito aqui. X é 1, y é 0. Z recebe 1 quando x é 1 e y é 0. Todas as outras situações ele recebe 0. Então, é o 0. Então, vou mostrar essa sintaxe com detalhes mais adiante. Aqui é só para dar uma ideia de como a coisa funciona. E tem uma outra ainda que é mais simples, né? Não, nem vou desenhar essa tabela verdade. Não é para sair da x quando y é 0 e sair da 0 quando y é 1. Dá para usar a sintaxe do else também para isso. Não, dá saída x quando y é 0, caso contrário, dá 0. É isso, né? O caso contrário é quando y é 1. Então, formas de fazer isso. A gente vai discutir melhor todas essas estruturas, aí o else, os and, os ors, para construir um fluxo de dados, né, entre entrada e saída com portas lógicas dentro desse conjunto de aulas. Não se preocupem. Aqui eu estou dando exemplos muito mais para mostrar como construir uma arquitetura. Agora que eu dei o exemplo, eu posso mostrar a sintaxe com um pouco mais de carinho. Basicamente o que você tem é uma arquitetura, então você declara architecture, dá um nome para a arquitetura e fala, bom, essa arquitetura é a arquitetura de quem? Of
entity name, né? Você diz qual que é o nome da entidade, é o mesmo que você definiu lá antes no entity. Então, architecture dá o nome of, no caso, inhibit, né? Que foi a gente que o nome que a gente definiu anteriormente, aqui eu dei como nome de arquitetura inhibit arch. Então, architecture inhibit arch of inhibit is. Aí você pode declarar várias coisas, variáveis locais, vou mostrar um exemplo já já, é opcional, né? Você não precisa colocar nada disso. E na sequência você coloca os seus comandos. No caso aqui eu tenho um comando só, um comando de atribuição condicional. Vou discutir vários comandos de atribuição condicional mais adiante e termina com end architecture name. Repete o nome que estava lá em cima, de novo, uma parte dos compiladores, se você colocar end, ponto e vírgula, ele vai topar também. Bom, essa é a cara, aqui tem o resumo no final das contas, a arquitetura ela é associada à entidade pelo nome, né? Você fala arquitetura, nome of, nome da entidade. O nome da entidade tem que ser igual ao nome que você deu quando você declarou a entity. E aí lá dentro você pode declarar, descrever o comportamento, a estrutura, tem formas de fazer isso, diversas, vamos explorar algumas aqui. Um ponto interessante é que você pode construir várias arquiteturas associadas à mesma entidade. E aí, na hora de sintetizar, você pode apontar qual delas você quer. A gente não vai explorar isso muito aqui, mas é só para vocês saberem dessa flexibilidade. E, como eu disse, você pode ter variáveis locais, se você quiser. Né? Você pode construir sinais internos, né, que não são nem os sinais de entrada, nem os de saída. Os sinais de entrada e de saída, dentro da arquitetura, você obviamente tem acesso a eles. Né? Ele foi declarado na interface exatamente por conta disso. Mas você pode precisar de alguns sinais internos, você declara eles dentro da arquitetura. Eu tenho um exemplo aqui. É o mesmo inhibit, né, a mesma entidade, né, externamente é igual, a mesma casca, só que eu quero fazer um sinal intermediário que é o NY. Né? Então, como é que eu declaro ele? É muito parecido com a declaração dentro da porta, só que eu não vou falar se é in ou out, porque não é nenhum dos dois, né? É um sinal interno, nem entra nem sai nada, é um sinal interno. Então, é muito parecido, com exceção do modo entrada e saída, não é nenhum dos dois. É signal, dou o nome para ele, dei o nome de NY, dois pontos, o tipo. Né? Aqui, no caso, estou trabalhando com bit. E ponto e vírgula. Você pode declarar quantos sinais internos você quiser, aqui tem um só. E aí depois do begin você pode usar esse sinal. Então o que eu estou fazendo aqui é z recebe ny nx, então estou descrevendo aquela porta end, e ny recebe not y, ou seja, eu estou ligando esse ny ao not que tem ali logo na entrada da porta end. Perceba, lembrando que não tem nada a ver com C, que se fosse C isso aqui não ia funcionar nem a pau, né? Porque afinal de contas o Z está recebendo NY, tá? Quanto vale NY nesse ponto? Ele não foi inicializado, se isso fosse C. Aqui dá na mesma, né? Eu estou descrevendo numa ordem qualquer, tanto faz se começar descrevendo o end e o not, ou depois o not e o end, né? Simplesmente estou descrevendo como as coisas se ligam, não interessa a ordem da ligação, a ordem dos tratores não altera o viaduto, portanto, dá na mesma ordem. Em termos de legibilidade, talvez fosse melhor eu inverter, mas eu fiz de propósito aqui na ordem que não lembra C, para vocês lembrarem que VHDL não tem absolutamente nada a ver com C. E aqui tem só uma comparação para fins didáticos, tentando mostrar um pouquinho de qual é a ideia. Né? Vocês até viram coisas parecidas com Entity e Architecture já quando vocês estavam trabalhando com C. De novo, essa comparação para fins didáticos, ok? Não tem nada a ver, mas o conceito é similar. A entity é muito parecida com quando você declara em C o ponto H, né? Você declara a interface, pura e simplesmente. Então, quando você só declara a existência de uma função com ponto e vírgula, sem colocar o que está dentro, é uma ideia parecida com a ideia de declarar uma entity. A parte chata de linguagens de programação de forma geral é que você só pode retornar como saída uma coisa. E essa coisa nem tem nome. Com HDL é legal, né? Porque afinal de contas é um componente de hardware, normalmente você tem vários bits de saída, você pode declarar quantas saídas você quiser. Em C, para usar várias saídas, você precisa de fazer umas gambiarras, né? Colocar um ponteiro, por exemplo, porque aí dentro do seu código você escreve na posição de memória apontada por aquele ponteiro. Ponteiro não é a coisa mais fácil do mundo de entender, extremamente poderoso, não necessariamente a coisa mais fácil de entender, mas é uma gambiarra possível para fazer algo que é nativamente suportado por VHDL, simplesmente declare quantas saídas você bem entender.
E a architecture nada mais é do que o que vai dentro da função, né? O código em si. Então, no caso, estou fazendo uma soma de 2 bits, dá para fazer com for, simplesmente, não precisa fazer uma soma de fato. Se eu fosse fazer somas com mais bits, eu precisaria ou definir um somador ou usar uma biblioteca que já tem o somador correspondente, né? Se é fácil, o hardware com somadores já está pronto. Em VHDL você quer construir o hardware. Então, se você coloca uma soma, o sintetizador tem que olhar aquilo e ver, tá, ok, ele vai precisar construir um somador diretamente no silício. Então, toda vez que você faz coisas mais complexas, pense, tem um hardware por trás, no final das contas. Aqui, como é um bit só, posso fazer um shor, uma porta lógica, já resolve o problema. Em C dá para fazer shor também, né, com o acento circunflexo significa shor. E se você quisesse fazer aí algumas saídas, tá? A gambiarra em C usando ponteiros, né? Em VHDL, super simples, só fala que aquela saída que você já declarou o nome dela, né? Carry e Sun, diz o que ela recebe como resultado. É mais simples, não tem que fazer nenhum tipo de gambiarra. Então, insisto, a comparação é para fins didáticos, não tem nada a ver uma coisa com a outra em termos de mindset, mas aparecem algumas estruturas que são razoavelmente semelhantes. Agora, quando você constrói alguma coisa em C, é sequência de instruções. Quando você constrói alguma coisa em VHDL, o que você está descrevendo são os componentes do hardware que vão executar de forma concorrente. Na verdade, não executa, né? Eles estão lá de forma concorrente, energizados, recebendo sinais e colocando sinais na saída. A comparação até é interessante porque para qualquer problema de engenharia você pode ir para um lado de software ou para um lado de hardware. Se você tiver um microcontrolador pronto, né, um Arduino, por exemplo, você pode construir o software que executa naquele Arduino. Quando você está fazendo VHDL, no final das contas, você está construindo o Arduino. Um processador de propósito dedicado. Por que diabos alguém faria isso? Em particular, porque você consegue fazer muito mais rápido e potencialmente de forma muito mais barata. Então, se você tem escala, você vai precisar de muitos equipamentos desse. Você pode construir, enfim, pedir para uma fábrica de hardware construir os dispositivos para você com aqueles componentes só que você precisa. Por mais que um Arduino tenha várias funcionalidades, você paga por essas funcionalidades. Então, se você reduz ao máximo para fazer um hardware dedicado, deve ficar mais barato e potencialmente fica otimizado, né? Fica mais rápido. E mesmo se você não tiver grande escala, né, a questão de velocidade pode ser interessante. Um conjunto de cálculos complexos. Fazer um software para isso vai demorar pra caramba. Então você pode fazer um hardware dedicado que só sabe fazer aquilo, mas ele faz aquilo muito bem, né, de forma otimizada. Então, enfim, são formas de abordar problemas de engenharia, software ou hardware. É mais comum, de fato, usar um hardware pronto e produzir o software, mas tem várias situações em que é interessante construir seu próprio hardware. Então, essa disciplina dá exatamente essa capacidade para você como engenheiro. E é isso que temos por hoje. Nos vemos na próxima aula.